Olá, olá, querido aluno, querido ouvinte, aluno do Anísio Teixeira, saudade de você que me ouve. E em breve estaremos presencialmente juntos, mas enquanto isso não acontece, estamos aqui tocando o projeto Papo com PH, que dessa vez traz uma novidade, uma modalidade dentro do projeto, que ele está dividido em conteúdo específico da geografia e entrevistas. E para abrir essa nova modalidade, hoje eu tenho aqui o nosso querido colega, parceiro, companheiro, amigo de sala de aula, amigo de tantos anos aí nessa luta pela educação, relacionada sobretudo às ciências humanas, o professor Luiz Santana, o nosso grande Luiz Santana, o filósofo Luiz Santana. E nada melhor para abrir esse momento agora, esse Papo com PH entrevista, com a filosofia, né, e trazer até vocês uma reflexão sobre esse momento que passamos, que é essa pandemia, esse cenário da pandemia que estamos atravessando desde o mês de março, né, o mês que nos ausentamos presencialmente da sala de aula. E aí, eu trago a vocês o Santana. Primeiro eu quero chamar o Santana para dar as boas-vindas, dar boas-vindas a esse projeto, professor, boas-vindas pela sua contribuição, que será riquíssima com certeza, e que a gente vai bater um papo, né? Esse é o objetivo, bater um papo sobre a ética, né? Já que a gente vai falar de filosofia, a ética dentro desses tempos de pandemia. Professor, primeiro, as boas-vindas a esse aluno que está afastado da gente presencialmente, mas a gente está chegando junto a ele aqui através desse podcast. Primeiramente, obrigado, PH, pelo convite. E é um prazer estar aqui nessa conversa, nesse bate-papo com você e com os nossos alunos, né, discutindo um assunto tão pertinente, tão importante relativo a esse momento que nós estamos vivendo, né, que é a pandemia. E mostrar um pouquinho dessa perspectiva da filosofia, né, sobre esse assunto torna-se muito importante para o nosso aluno, porque ele pode usar, inclusive, essas informações e esses saberes, quem sabe até para dissertar nas suas provas, né, do Enem, e também para se posicionar diante dos acontecimentos. Obrigado, professor. Então vamos lá. Eu tenho aqui alguns questionamentos que vai nos levar à reflexão, tá? E de extrema importância nessa reflexão dentro da filosofia. Eu particularmente sou geógrafo, mas eu adoro, leio e aproveitei esse momento da pandemia também para buscar algumas coisas mais nessa linha. E a questão da ética é uma coisa muito presente, né? Quase um fundamento da filosofia, né? Se trata de ética e moral e tal. E aí eu pergunto, professor, por que falar da ética é uma questão central para a nossa vida, para a vida do homem em sociedade? Boa pergunta, PH. Exatamente. A ética ela se torna importante para todos nós, né, para a humanidade, porque, primeiramente, nós não vivemos só, né? A gente vive em sociedade. O homem, como diz Aristóteles, ele tem uma disposição para viver em sociedade. E a gente sabe que, ao viver em sociedade, é preciso que exista entre nós regras, normas, valores, princípios que possam nortear essas relações, né, para que essas relações sejam relações de equilíbrio, né, de troca, de parceria, e efetivamente a gente possa planejar o nosso futuro e a nossa vida, né? Então, por isso, falar de ética torna-se um tema central e extremamente importante para a vida humana. E aí, essas relações, né, que você colocou, Santana, falar do futuro, do presente, da nossa vida, a gente vive um cenário diferente. Nós tivemos aí uma experiência onde não estávamos lá, né? Sabemos isso pela história da gripe espanhola, que também foi assustador no início do século passado, mas vivemos no início desse século algo extremamente diferente para as nossas vidas, que mudou muito, tá? Que foi a questão da Covid, da pandemia, que fez com que a gente tivesse que mudar nosso comportamento para poder sobreviver a tudo isso. Do ponto de vista ético, da perspectiva da ética, professor, como é que podemos analisar esse momento pandêmico da pandemia que atravessamos, sob a perspectiva da ética?
Realmente, PH, foram muitos os momentos que nós passamos, né, que a humanidade passou com pandemia. Teve também a peste negra no século XIV, né, e outras pandemias que houveram, sem falar da questão da fome também, que assolou, né, que matou várias pessoas, né, ao decorrer dos períodos aí. E pensar a pandemia a partir de uma perspectiva ética é muito interessante, eu diria até mesmo fundamental. Eu colocaria sobre três perspectivas essa análise da pandemia, né? Desses momentos de crise, digamos assim. Né? Quando se fala em ética, existem três grandes escolas dentro da filosofia. A primeira escola é a escola aristotélica, né? No qual ela entende a ética como um saber prático. E dentro dessa perspectiva da ética como um saber prático, ela nos impulsiona a medir as nossas ações e os nossos comportamentos, né? A medir de tal forma que a gente possa colocar na balança, digamos, né, assim, né, aquilo que efetivamente pode contribuir, né, para o bem-estar de todos, para o bem-estar da sociedade, que ele vai chamar também de felicidade. A ética de Aristóteles, por exemplo, ela nos fala das virtudes, né? E ela apresenta como as principais virtudes a coragem, a justiça, né? A verdade e principalmente a prudência. Então, quando a gente pensa nesses momentos de crise, né, usando da sabedoria aristotélica, nada melhor do que a gente pensar as nossas ações sob uma perspectiva da prudência, ou seja, não ocorrer em exageros, né? Nem para mais, nem para menos. A gente teve agora esse momento aí onde haviam dois discursos que se colocaram, né? Um discurso que tratava a Covid-19 como uma simples gripezinha, né? Que não teria grandes consequências, né, para as pessoas, nem mesmo para a humanidade, para a sociedade. E um outro discurso que se colocou em oposição, que era o discurso do medo, né? Do medo, da resguarda total, do isolamento total, né? E até mesmo com um caráter meio que palavra fugiu agora, catastrófico, né? Mas não no sentido de catastrófico, apocalíptico, muito bem, é essa palavra perfeita. Apocalíptico, né? E considerando essa perspectiva aristotélica, né, a nossa posição diante desse momento não seria adotar nenhum tipo de comportamento, ou seja, de tratar a Covid como se fosse uma simples gripezinha, né, sem maiores consequências, e também nem tratá-la como se fosse, né, algo extremamente exterminador, né, que vai eliminar toda a raça humana. Então, isso nos faz pensar, né, em medidas de cautela, né, de pensar efetivamente como é que nós podemos equalizar esse momento, né, considerando todas as possibilidades. Isso serve não só para nossas atitudes pessoais, né, no sentido da prudência, mas também na própria ação governamental, né? Da gente repensar, por exemplo, o que efetivamente eu posso fazer para que eu possa resguardar não só a minha saúde, mas a saúde da população, né, como um todo, né? E adotar as medidas que sejam racionalmente mais convincentes, né? Sem cair nas fake news, sem cair nas armadilhas fáceis, né? Sem cair num discurso que não seja muito bem trabalhado. Então é a questão da prudência, né? Adotar medidas de comportamento que possam levar em consideração essa resguarda. Uma outra escola é a escola já da Idade Moderna, que é a escola kantiana, né? Ou deontológica, né? Como dizem alguns advogados, que é uma escola que se coloca para nós como aquela escola do dever. Del significa um dever, né? que nos é imposto, por isso um imperativo categórico. Então, a gente pensar também, por exemplo, essa questão de pandemia, se existem regras, se existem normas, se existem protocolos que são instituídos, principalmente a partir da ciência,
né? É interessante que todos nós possamos seguir essas recomendações, né? E não simplesmente ignorar essas informações e agir de qualquer jeito, né? Porque, veja bem, uma das coisas que muito me chamou a atenção nesse momento pandêmico foi a postura de algumas autoridades, né? A gente teve o caso aí de um juiz que deu uma carteirada num guarda municipal quando o guarda solicitou que ele utilizasse a máscara, né, em ambiente público, e ele se recusou a fazer isso, assim como inúmeras pessoas se recusaram a adotar essa medida, né, usando do seu status social, do seu poder, né? E sobre a perspectiva de Kant, digamos assim, né, ou dessa ética deontológica, esse tipo de comportamento, ele é um comportamento que não é efetivamente ético, né? Porque aquilo que é ético é toda ação que deve servir como regra universal para todos, né? Então, agir de tal forma que a minha ação ela possa servir de modelo ou de regra para todas as pessoas. Então, se de repente nós pensássemos sobre essa perspectiva, esse momento pandêmico, entender que respeitar esses protocolos, né, sanitários, né, de distanciamento, de isolamento social, os cuidados que a gente deve ter, provavelmente nós atravessaríamos, né, esse momento pandêmico de uma forma muito menos drástica, muito menos penosa, né? Então, eu acho que vale a pena a gente pensar a perspectiva ética também sobre essa perspectiva. Uma outra perspectiva que diz respeito da ética em relação a esse momento pandêmico diz respeito a uma outra escola, que é uma escola utilitarista, né, de Breton e de Stuart Mill também, que é uma escola que ela tem por princípio que é ético aquilo que beneficia o maior número de pessoas possíveis. E aí, quando eu penso essa questão da pandemia, esse momento que a gente está atravessando agora, né, existe um protocolo epidemiológico do cuidado, do isolamento social, do uso de máscara, de lavar a mão com álcool gel, né, e que as pessoas deveriam entrar num processo de reclusão, né? Só que a gente tem que entender que uma reclusão também, uma reclusão muito extensa, né? Uma reclusão no qual não se tem a possibilidade do seu fim, né? Não se enxerga o seu fim, ela traz consequências muito drásticas para a humanidade, né? Não é à toa, por exemplo, que a gente observou que nesse momento pandêmico, o caso de mulheres que foram vitimizadas, né, no caso de violência doméstica, aumentou substancialmente, né? Pessoas que entraram em depressão, pessoas que até meio que surtaram, né, diante dessa situação, quando você não tem uma posição muito clara, né, uma projeção de quando é que isso vai acabar. E ao mesmo tempo a gente também não pode esquecer que existem outros fatores dentro da sociedade humana que também são importantes para nós, como a própria produção, né? A própria questão da economia também. Nós não conseguimos viver sem produção. Então é um momento da gente pensar, né, da gente planejar, por exemplo, como é que pode haver essa conciliação entre um discurso que vem, né, da epidemiologia, né, um discurso que vem da área da saúde, um discurso que vem da área da ciência, e ao mesmo tempo tentar conciliar esse discurso que vem da área econômica, né, da área produtiva. É muito importante a gente pensar, porque sem comida a gente também não sobrevive, né? Vai ter aqueles trabalhadores que vão estar na linha de frente, que precisam continuar na linha de frente, e a grande questão que a gente coloca é como é que isso pode acontecer, né? Como é que de repente eu, que não estou nessa linha de frente, lá na agricultura, fazendo as entregas, né, dos alimentos, trabalhando, né, como Uber, digamos assim, né? Como é que eu posso colaborar também com esse tipo de pessoa, né? Então, é uma questão também que é muito importante a gente fazer essa análise. Então, por exemplo, a ética utilitarista, ela é uma ética prática, né? Então, ela não é uma ética que não vai cair apenas num discurso
que visa apenas uma perspectiva, um lado da situação, né? Mas ela tenta conciliar as várias visões sobre o mesmo problema, né? Santana, eu vou te interromper aqui para falar um pouco dessa questão da ética utilitarista, dessa escola. E eu, ouvindo você falar sobre isso, das 3 escolas apontadas, eu acho que essa, se eu tiver enganado, me corrija, seria uma escola que poderia ser mais usada pelos estados na condução do processo da pandemia, né? Coisa que na prática a gente não viu por parte de alguns estadistas, né? Lideranças mundiais. Então, nem tocar o medo, mas também não tocar o descaso, vamos pelo caminho do meio. E parece que esse caminho do meio não foi seguido. Seria a ética, a escola utilitarista, né, que traz essa perspectiva da ética aí, buscando esse equilíbrio, um caminho a ser seguido pelos governantes? Com certeza, eu penso que sim. E eu diria até mais, PH, não só pelos governantes, até por nós mesmos, né? Porque é importante a gente se pensar como esse ser produtivo também, né? Então, mesmo que você esteja dentro de um processo de isolamento social, e outro dia, nós, conversando sobre isso, você falou de um conceito, né, que eu acredito que seja um neologismo, que é da solitude, né? É tornar esse momento de solidão um momento produtivo, né? Ou seja, não parar, né? Então, assim, o homem, assim como nós somos um ser sociável, né? O homem necessita viver em sociedade, nós também somos um ser de produção, né? O homem é um ser que trabalha, e é por meio do trabalho que a gente se transforma, como diria Marx também, né? E a produção ela é extremamente importante para garantir a nossa sobrevivência, né? O campo econômico é importante para garantir a nossa própria sobrevivência. Então, eu acho que a medida, né, o tipo de ética que se deveria buscar, né, principalmente agora nesse momento que a gente está atravessando, seria com certeza essa ética, sim, essa ética utilitarista, né? Essa ética que é prática, né? Que por ser prática, então ela leva em consideração todos os fatores, todos os campos que envolvem a vida humana, né? Até porque, como eu disse antes, né, se a gente vive um momento, né, de paranoia, de isolamento total, né, como é que ficaria a questão da produção? Como é que nós sobreviveríamos, né? Como é que chegaria até mesmo a energia elétrica na nossa casa, a água que a gente tanto precisa, não é verdade? E os alimentos, como é que chegariam? Então é interessante que a gente pense, né, esse momento de pandemia a partir dessa conciliação, né, que leva em consideração tanto as nossas necessidades, seja da perspectiva epidemiológica, né, da perspectiva da nossa saúde, né, mas também da perspectiva da produção. A economia ela não pode parar, né, ela tem que acontecer de alguma forma. A questão era pensar como, né, de que forma mais eficiente, mais eficaz isso poderia acontecer, né, fazendo de repente, é claro, a gente tem uma sociedade na qual existem inúmeras profissões, cada profissão, né, tem a sua importância, o seu significado e a sua relação, né? É uma questão da gente verificar, de repente, quais os setores, né, diante desse cenário todo, que efetivamente precisam de uma atenção maior, né? E também é nesse sentido que a gente entende a questão do subsídio, né, do governo, né, para as empresas também, né? Esse subsídio que o governo se propôs a dar às empresas e até mesmo aos trabalhadores era extremamente importante, né, para que a gente pudesse se manter vivo, né? Muito bom essa reflexão, Santana. Acredito que quem está nos ouvindo esteja aí também analisando, né, esse conhecimento, essa informação de maneira proveitosa. A questão da ética, aí é uma pergunta que eu não posso deixar de fazer, Santana, talvez até fugindo um pouco aqui do nosso protocolo, mas quando tu estavas falando aqui, a gente viu assim muitos comportamentos, seja do cidadão, do indivíduo, ou das instituições, ou das lideranças em relação a essa questão da ética, né? Exemplos, né? Contrapor a ciência sem ter uma base para isso, né? A própria Organização Mundial de Saúde, que é composta aí por, né, muitos cientistas e tal, sendo questionada por algumas lideranças, né? Sejam elas de países
Países europeus não, mas sobretudo aqui na América a gente viu muito isso, né? E no Brasil então isso ficou muito latente. Estados Unidos também. Estados Unidos, né? Então, olha, esse medicamento aqui, né? Ele é bom, e aí vem um discurso oficial da OMS, não, isso aqui não indico e tal. Mas também a gente vê comportamentos lá no início da pandemia de disputas, né? Como se o mundo fosse realmente acabar, essa coisa apocalíptica ou seja, eu quero álcool, gel e tal, e corre, e vai no supermercado, estoca álcool gel, estoca papel higiênico e tal. E o outro que, né, espere. Esse desespero, esse comportamento, ele aflorou essa temática da ética, ou seja, alguns conduziram isso de uma forma mais racional, portanto, foram mais éticos, enquanto que outros entraram nessa onda do desespero e do medo e mostraram esse lado humano, onde eu primeiro e o outro fica para depois? Boa pergunta, PH, excelente. Uma coisa que é importante a gente falar sobre ética é que a ética ela sempre surge em momentos de crise, né? A ética ela surge no momento do azar, da sorte e da fortuna, né? Como já dizia Maquiavel, né? Entendendo que a sorte e fortuna não é nesse sentido que a gente tem nos dias atuais, né? Só para esclarecer aqui, a fortuna é o acaso, né? É aquilo que pode acontecer, é aquilo sobre o qual a gente não tem controle, né? Nesse sentido que ele fala de fortuna. Então, é justamente nesse período de que a gente atravessa as grandes crises, e agora a gente está vivendo esse momento, por meio dessa pandemia, é que se aflora exatamente a ética, né? O homem, ele é um ser racional, né? Ou seja, ele tem essa capacidade de pensar, de refletir, isso é uma disposição que nós trazemos, né? Então, sim, né, às vezes a gente fica tão absorvido, né, por um mundo, né, capitalista, na qual a lógica é a lógica da exclusão. A gente vive numa sociedade que é uma sociedade de classes, né, com delimitações simbólicas, né, muito definidas. Todas essa construção social, ela vai interferir, sim, né, no comportamento e na mentalidade das pessoas. Mas se uma vez, né, que isso interfere, né, nessa forma egoísta de se comportar, né, até mesmo usando os nossos privilégios de classe, porque muita gente não pôde fazer o estoque do álcool gel, não porque não quis, né, mas porque também não pôde, né? Mas ao mesmo tempo que a gente viu esses atos, né, dessa corrida enlouquecida pelo álcool gel e aquela coisa toda, a gente viu também atos solidários, né, acontecendo em todos os lugares, né, desde o cara que deixa a comida para a vizinha que não pode sair, mas idosa, que vai fazer a entrega de maneira voluntária, né, aquele que sai para entregar o sopão na rua para os desabrigados, aquele que leva, né, o colchonete, enfim. Na ética, que a gente, na crise, aliás, que a gente consegue, né, efetivamente se comportar ou entender a dimensão da ética, né? A ética, ela é uma ação eminentemente racional. Então, a ética, ela é por ela ser prática também, ela também não deixa de ser uma reflexão sobre aquilo que a gente está vivendo, né? Esse momento de crise é um momento que muitas vezes também a gente consegue se colocar no lugar do outro. É claro que, como eu falei, né, existe esse lado egoísta, né, que muitas pessoas, né, elas acabam mostrando, né, mostra a sua face negra, o seu lado negro, né? Mas a gente também não pode esquecer que o que faz essa face negra das pessoas é a própria construção, né, dessa sociedade, né, a forma como ela a sua estrutura ela foi criada, né? Uma estrutura onde muitas vezes a gente ainda tem, né, o privilégio de classes, a gente tem ainda uma ideia de que existe uma hierarquia de raças, né, onde coloca a raça branca, né, no topo dessa hierarquia e os negros na base, né? Então a gente vê, por exemplo, que uma das coisas que essa crise mostrou pra gente, né, é o quanto as desigualdades sociais, né, elas estavam assim
camufladas, né? Elas existem, mas muitas vezes elas se tornam invisíveis, até mesmo pelo consumo que a gente faz. Mas esse momento pandêmico, essa crise, ela trouxe isso à tona, né? E aí é o momento da gente repensar como é que está sendo, né? Essa estrutura social está sendo posta, o próprio machismo, né? Essa violência aí absurda contra as mulheres, essa misoginia, né? As bases disso tudo, a gente começa a pensar. Então, por mais que a gente esteja atravessando um momento difícil, não deixa também de ser um momento de reflexão, né? Um momento onde a gente chama então a ética, né? A razão, né? Para que a gente possa se repensar, se reconstruir, se ressignificar a nossa vida e até mesmo ressignificar o nosso mundo, né? Maravilha, Santana, muito bom. Querido ouvinte, querido aluno nosso aí do Anísio Teixeira, a gente vai fazer o seguinte, nós vamos dar uma pausa, esse vai ser o episódio 1 desse nosso bate-papo, dessa conversa aqui do nosso Papo com PH, com o nosso querido professor Luiz Santana. Para que a gente não se alongue muito, nós vamos dar uma parada aqui, tá? E fica no ar para o próximo episódio, que você logo vai ver na sequência, que serão lançados 2, tá? 1 e 2, dentro desse tema aí da ética nos tempos de pandemia. Já fica esse gancho aí deixado pelo Santana em relação a esses desafios, tá? Como é que nós vamos enfrentar esse mundo pós-pandemia? Como é que nós devemos agir para não cometer os mesmos erros? Tá bom? Agradeço, daqui a pouco a gente volta com outro episódio.